A SMV é um evento realizado pela Clint com parceria do AAA Inovação, da Pessoalize e da Nelway. Nós queremos fazer a sua empresa vender mais e para isso nós criamos a Semana de Marketing e Vendas, uma semana de muito conteúdo que vai ajudar a evoluir o seu negócio no digital. Então se prepare para receber muitos insights e aproveite a palestra. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um talk da nossa trilha de inovação e tecnologia da SMV de Serviços, organizadas por nós da AAA, pela Clint Hub e pela Nelway, que hoje está sendo muito bem representada aqui, e mais de 20 outras empresas, 40 outros palestrantes. E você também, que está aqui hoje, a gente sabe que acontece esse evento só porque tem gente como você que está aí nos assistindo e nos acompanhando. Meu nome é Lucas Lima, para quem não conhece, eu sou o CEO da AAA Inovação. Eu estou aqui na tentativa de ser o seu host, de ser a ponte entre vocês e os nossos convidados. E hoje eu tenho o prazer aqui de bater um papo com o Rodrigo Barcia, que é chefe de transformação ou Chief Transformation Officer, para a gente falar bonito, né, Barcia? Na Nelway. Cara, obrigado pela presença, obrigado por topar e estar com a gente. Fala, Lucas, tudo bem? Eu que agradeço o convite aí. Bacana a gente poder trocar uma ideia. Não, legal demais. Vamos nessa. Hoje acho que a gente vai falar bastante sobre dados, como a gente os usa em nosso benefício para os nossos negócios. Mas, cara, se você puder começar contando um pouquinho da Nelway e da sua trajetória, eu acho que seria bem legal para a gente contextualizar. Legal. Bom, a Nelway, para quem não conhece, hoje é um dos líderes em Big Data Analytics no mercado brasileiro. A gente é uma empresa que começou lá em Florianópolis. A gente está com essas soluções no mercado há mais de 10 anos. Metade do nosso time fica em Florianópolis, né? Outra metade em São Paulo. A gente tem um escritório muito bacana em Brasília também. E hoje o que a Nelway faz, ela é especializada em gerar negócios e decisão de negócios através da análise de dados, né? Então, a gente captura dados de várias fontes, a gente faz todo um processo de enriquecimento, tratamento, modelagem desses dados e a gente disponibiliza eles para os nossos clientes para que eles tomem decisão em principalmente 5 casos de uso. A parte de inteligência de mercado, a parte de risco e compliance, decisões de crédito, decisões de legal análise e projetos antifraude, né? Então, hoje a gente tem mais ou menos 700 clientes. Então, esses clientes estão divididos em 20 indústrias e tem sido um trabalho bem bacana de geração de tecnologia e de inovação e acompanhando esse processo de transformação digital nos líderes de vários desses segmentos no Brasil aí nos últimos 10 anos, né? Meu papel na Nelway, eu estou trabalhando com esse time há 15 anos já, estou desde o dia 1 na empresa. Durante muito tempo eu liderei o time de produtos da empresa, que era responsável pelo desenho da plataforma, pela estruturação das ofertas e apoiar aí o time de vendas na geração de negócios e o time de tecnologia na construção. Então fazia muito essa ponte entre vendas e tecnologia, né? E hoje nesse cargo de transformação a gente vem montando um time muito bom na Nelway. Estamos com um time de tecnologia muito forte, um time de produto muito bom, um time de marketing, um time de vendas e tem alguns projetos estratégicos e algumas contas estratégicas que a gente vem empurrando nos últimos tempos aí. Então, para a gente lá, esse cargo de head de transformação é alguém que seja um facilitador desses projetos que para a gente são estratégicos e ajudar na definição e na comunicação da estratégia, seja para o público interno quanto para o público externo também, né? Então, a gente teve uma Nelway de 2010 a 2020, a gente agora pensando na Nelway de 2020 a 2030, o que são as coisas que a gente tem que fazer, o que são os projetos que a gente tem que abraçar e como que a gente estrutura e empurra isso. É um papel bacana, sem você ser necessariamente responsável por esses projetos, essas entregas, mas sendo um influenciador importante aí, um agente de mobilização na empresa, né? Então esse é um pouquinho aí que a gente tem feito por lá. Esse chefe de transformação, ele está olhando não só para as transformações tecnológicas, mas para as pessoas, pelo que eu entendi, de conseguir levar todo mundo aí para a mesma direção dessas transformações, é isso mesmo? Exato, quer dizer, você é uma empresa que está no ponto A, você quer chegar no ponto B, quais são as mudanças pelas quais você tem que passar para que isso seja possível, né?
E é muito fácil você continuar fazendo o que você faz do jeito que você faz e não ficar atento a essas mudanças. Então, um pouco do meu papel é estar com um olhar, às vezes, até externo e que ajude a diagnosticar essas coisas, vamos dizer assim. Né? Que legal, que legal. Realmente, cair na rotina é a tarefa mais fácil que a gente pode cumprir no dia a dia da empresa, né? Ainda mais no meio da correria. Mas, Bais, eu queria trocar uma ideia com você sobre... primeiro que eu acho fascinante o que a Nelway faz, tá? Porque, assim como várias tecnologias emergentes, a gente começa a entender o que é ao longo dos anos. Então, quando a gente fala de blockchain, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente começa a ter um senso do que é. Depois a gente até consegue entender um pouquinho do porquê é importante. Bom, blockchain pode ser importante para isso, isso e isso. Big Data pode ser importante para isso, esse, aquele outro. Mas são outros 500 quando a gente entra no como faz isso. Porque o The Data is the New Oil, que a gente fala bastante sobre a importância dos dados e como navegar eles e como eles são os geradores de riqueza desse novo tempo que a gente vive. Mas daí a questão, como eu faço isso? Como eu trago isso para o meu dia a dia? Como corporação mesmo, imaginando que eu tenho uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, eu acho que é onde vocês entram e talvez por isso que vocês hoje agreguem tanto aos seus clientes. A pergunta do como é do tipo, como vocês passaram a olhar para isso e como vocês entregam isso para os clientes de vocês hoje? Perfeito. Essa questão do Data is the New Oil, como você falou, né, um clichê. Imagina a angústia se você tivesse um poço de petróleo no seu terreno, você sabe que aquilo vale uma fortuna e você não tem a mínima ideia de como ter acesso e como capitalizar em cima daquele petróleo. Né? Exatamente. Então, parece que é um pouco do estágio que algumas empresas estão, que eles pelo menos agora sabem que eles estão em cima do petróleo e tem essa angústia de gerar resultado. A gente, obviamente, usa o dado na formatação de ofertas e de produtos, né? Mas a gente também usa ele internamente para melhorar as nossas operações, né? Então, tem uma questão aí acho que tem duas fronteiras aí que as empresas podem cruzar do ponto de vista de gerar valor a partir do dado, né? Um é eu gerar eficiência nos meus processos, seja em logística, em precificação, em definição de oferta e produto, em conhecer o meu cliente, em questão de compliance, em questões de inteligência de mercado, são os casos de uso mais práticos que a gente tem visto aí, né? Como que eu identifico o meu próximo melhor cliente, como que eu faço modelos de propensão, mas tem também a questão de monetizar em cima dos próprios dados. Né? Então, como que aquelas informações que eu gero, eventualmente, podem, uma vez sendo feita a devida anonimização, o devido tratamento, né, a devida agregação, como que aquilo consegue gerar receita para outras, né, a partir da compra de outras empresas também. Então, o que a gente tem visto é você tem que escolher que problema você quer resolver, né? Então, um problema que a gente resolveu atacar para os nossos clientes na Nelway é como eu vendo mais, né? E como eu vendo mais vem a partir passa por eu identificar quem que é o cliente que eu tenho que atacar, qual que é o potencial que eu tenho de geração de valor com aquele cliente, né? E como eu ativar e fazer ele andar num funil de conversão da melhor forma possível, né? E uma vez que eu defino esse problema, aí eu tenho que definir quais são as informações que me ajudam a resolver aquele problema. O que é necessário para eu cumprir aquela missão. Né? E aí sim eu decido quais que são os dados que eu vou atrás, que dados que eu vou tratar e que nível de governança eu vou ter neles. Mas sempre partindo de um problema de negócio. Né? Perfeito. E até porque se a gente está concordando aqui que tem uma infinidade de dados, eu querer ter uma estrutura de governança, de gestão e de tentar gerar valor sobre tudo aquilo sem ele estar diretamente ligado a um problema de negócio específico, eu vou ficar andando em círculos e provavelmente eu vou desperdiçar recursos. Né? Entendi. Então, acho que um ponto fundamental para quem quer começar a gerar valor a partir de dados é que informações, que problema de negócio eu realmente quero resolver e vai fazer diferencial na minha empresa. E quais são as informações que vão me permitir fazer isso num método mais científico, ao invés de ser por intuição. Então, eu saí dos achismos, né? Eu saí do achismo de qual produto é mais rentável,
eu saí do achismo de qual setor ou qual geografia tem maior potencial de negócio, eu saí do achismo de quais fornecedores são mais críticos para mim, e eu realmente começar a usar informações para tomar essas decisões e gerenciar esse processo aí. Tá, então eu posso entender até que a gente tem 3 etapas, eu imagino que na sua cabeça tem muitas mais, mas eu preciso primeiro ter dados, depois eu preciso encontrar uma forma de organizar esses dados, mas eu preciso principalmente saber para que eu quero esses dados, quais são a finalidade deles, né? Do que eu quero com eles. Exato, só que eu inverteria a ordem. Né? Porque eu posso ter um problema e não ter o dado, mas aí vai definir que informação eu tenho que ir atrás. Né? Daí, a partir disso, eu posso ir atrás dos dados. E a partir do momento que eu tenho o dado, eu defino como que eu vou organizar esse dado, que métricas de governança ele tem que ter e que processos eu tenho que colocar em cima dele para garantir que ele vai me auxiliar a tomar decisões reliable, né, confiáveis. Né? E Messi, como que você vê hoje a maturidade das empresas aqui no Brasil? E quando eu falo, a gente sempre está podendo navegar entre empresas que já são mais digitalizadas, menos digitalizadas, mas se eu for avaliar até num escopo, pegando aí médias e grandes empresas, como que está a maturidade das empresas aí, dos clientes de vocês e do mercado que vocês têm a prospecção ainda, para prospectar, como que está a maturidade delas para olhar para dados e tomar decisão baseada nisso? Boa pergunta. Teve um levantamento bem interessante que acho que era a Forrester que tinha feito, que eles pegaram diversas empresas em indústrias diferentes e dentro daquela empresa diferentes áreas, né? Então produção, logística, sales e marketing, financials e por aí afora. E eles perguntavam para os gestores dessas empresas o quanto eles achavam que eles já tinham passado pela transformação digital, né? E, assim, o setor que mais teve foi, assim, vendas para o varejo, porque tem muito e-commerce, coisa assim, e mesmo assim não passava de 30%. Então, tem muita iniciativa, tem muita empresa fazendo muita coisa, mas são poucas, eu acho, aquelas que realmente já passaram do ponto do processo estar baseado em dados. Tem muita gente ainda no purgatório do projeto piloto. Né? Algumas indústrias no Brasil são mais digitalizadas que as outras. Os bancos, obviamente, usam muita informação para tomada de decisão já. Telecom e seguradora, eu diria que são as 3 indústrias no Brasil. Os grandes bancos, telecom e seguradora, são um nicho que estava mais avançado nisso. Né? Mas o bacana, e uma coisa que a gente tem feito na Neoway também, é a questão de hoje é possível você democratizar o Analytics, né? Você não precisa ter os recursos ou a infraestrutura de pessoas e processos e tecnologia que um banco, um telecom ou uma seguradora tem. O Cadu, nosso CEO, ele gosta muito de citar um exemplo, eu sempre dou risada quando ele solta, que a gente tem os grandes bancos privados do Brasil, são nossos clientes, mas a gente tem um fabricante de motor para portão no Rio Grande do Sul, que todo o processo de prospecção dele está baseado em dados e ele tá voando, está crescendo horrores. Legal. Então, hoje, acho que é muito mais até uma questão de cultura e de abordagem do que de tamanho, né, ou de setor. A gente tem visto, assim, empresas menores extremamente maduras do ponto de vista de como eles identificam, prospectam clientes e KPIs e coisas nesse sentido. E tem visto empresas maiores que ainda estão presas no modelo mais antigo de fazer negócio, né? E algumas estão se digitalizando muito rápido. Acho que a pandemia trouxe uma urgência para isso, né? Antes estava acontecendo o que eu chamo de aceleração digital, mas não necessariamente transformação digital. Né? Sim. Você estava ali digitalizando um processo ou outro, tá? Mas tiveram negócios agora que não puderam operar suas lojas físicas por meses, né? A gente viu isso muito na indústria de alimentos, né? Em restaurantes, quer dizer, ou o cara ia para um modelo de pedido online, de menu online, de delivery, ou ele não operava, ponto. Tá? A adesão do e-commerce, a quantidade de pessoas que
que fizeram a primeira compra no e-commerce cresceu 30%, em bancos o acesso de internet banking aumentou mais ou menos nessa pegada também. Então, tem alguns setores que nos últimos 5 meses avançaram 5 anos do ponto de vista de digitalização. E aí, até para encerrar, quem não fizer agora fica para trás. Então, a gente brincava, falava muito que há 10 anos atrás um data-driven business era uma questão de inovação, há 5 anos atrás era diferencial competitivo, forte diferencial competitivo, hoje é questão de sobrevivência. Né? Então, não tem como as empresas não passarem. Tem um dado muito legal que as empresas que adotam um método mais científico de vendas, mais baseado em algoritmos e modelos de predição e tal, vão tomar 1,2 trilhão de dólares em mercado das que não estão fazendo. Isso só nos Estados Unidos, né? É quase o PIB do Brasil. E 80% das empresas que foram entrevistadas nessa entrevista, elas ou já tinham implementado ou estavam no processo de implementação de métodos focados em analytics. Quer dizer, está todo mundo correndo, quem fizer vai tomar mercado de quem não fazer, e quem não estiver fazendo vai ficar para trás, tanto do ponto de vista de geração de receita, quanto do ponto de vista de condições de continuar competindo. E trabalhar com esses dados é algo para absolutamente todas as áreas hoje, né? Então eu lembro, o meu background é marketing, quando eu me formei, o profissional de marketing era visto como cara criativo, né? E hoje esse profissional de marketing ele tem que estar mais perto da engenharia do que da criatividade, de tantos dados que ele tem que analisar, dos processos e automações que ele tem que criar. E eu vejo isso no próprio design. Então, os meus amigos que começaram a trabalhar com web design antigamente, hoje, eles também estão loucamente usando heatmaps e fazendo testes AB e tentando entender o fluxo de usuários para tomar decisão em cima disso, né? Então é algo que está cada vez mais em todas as escalas tanto de tamanho de empresas, né? Mas também de onde você está nessa cadeia hierárquica dentro da sua empresa. E daí eu quero tocar em um outro ponto. Você falou dessa empresa que vende motores para portão, correto? E daí você usou uma palavrinha que é uma palavrinha da moda também, que está super em alta, que é a questão do mindset. Então, o que é eu começar a pensar em dados? O que eu começar a ter esse approach diferente em relação a não fazer o que eu acho, não fazer o que está somente no empirismo, e começar a pensar olhando para fatos, né? Tem vários aspectos, né? E, de novo, vai de como você vai fomentar a sua empresa. Então, por exemplo, a gente, uma vez que a gente fez realmente mapeamento das indústrias que têm potencial, quem são os clientes que têm potencial para adquirir nossa solução, qual que é o potential lifetime value de cada cliente desse, isso tem guiado as nossas decisões de roadmap, por exemplo, né? Não tem mais aquilo de falar, cara, eu acho que a indústria tal bomba. Não, quantos clientes na indústria tal a gente tem que tem alta propensão de comprar os nossos produtos, né? E engraçado que com isso a gente definiu o que é o nosso TAM e o nosso não TAM lá, né? O mercado endereçável, e a gente vê que as taxas de churn e taxas de conversão nos clientes que fazem parte desse mercado endereçável, dos que não fazem parte, é totalmente diferente. A gente quase consegue prever o churn de um cliente sabendo se ele é tão ou não tão na Neoway, por exemplo. Então, se alguém pegar um setor desse, que a gente já viu por dados, né, e quiser teimar que não, pô, dá para fazer isso aqui, tem potencial nessa indústria, nessa vertical aqui, tal, pô, não tem. Né? A gente tem um cliente que é uma grande operadora de telefonia, que é nosso cliente, e quando eles estavam colocando fibra pelo Brasil, né, eles estavam fazendo o deploy da fibra deles, era um produto sofisticado, era um produto premium, então a intuição dizia que eu tinha que colocar aquilo em áreas de alta renda, porque eu teria clientes com alto potencial de consumo. Tá? Áreas residenciais de alta renda. Então eu ia lá para Alphaville, eu ia para lugares assim. Só que, o mesmo metro de fibra que atende uma residência de alta renda pode atender um prédio comercial com 25 escritórios. Então, se eu começo a colocar os dados, faço simulações de diferentes localidades em que eu vou colocar aquela fibra, e eu tenho um bom modelo de potencial de consumo de quem está naquela região, posso ter o diretor que for dizendo que ele tem uma grande intuição de que no Alphaville vai bombar. Se os dados disserem que
bomba colocar na berrine, não tem mais hoje em dia porque uma empresa é contra isso. Exato. Então, a gente tem visto, você falou de marketing, né, mas acho que vendas também era uma área que, né, todo mundo fala que vendas é arte, que você tem que ter o dom de vender e tal. Tem o estigma do Lobo de Wall Street. E venda hoje em dia é ciência, né? Claro que tem aqueles vendedores natos, mas esses caras são exceção. A gente já vê que, por exemplo, na Nelway, para um vendedor começar a produzir bem, fazer o ramp-up dele, ele demora de 6 a 9 meses. Pô, o cara entrar na empresa, conhecer os produtos, conhecer as soluções, pegar o pitch, chegar nos clientes, começar a gerar oportunidade, passar por aquele ciclo de venda, quem vende na enterprise ele pode ser longo e tal, 6 a 9 meses para o cara começar a performar. Dizem que a adoção de um vendedor, quando você tem um modelo mais científico, de 6 a 9 meses cai para 3, esse ramp-up. Porque ele não tem que perder tanto tempo qualificando o cliente, aprendendo o que é bom, o que é ruim, onde ele tem que ir, com que oferta. O modelo já deu aquilo para ele só tem que realmente empurrar no pipeline. Né? E se você pegar os quartis de performance, se você pegar o último quartil, o low 25% ali, o desempenho desses caras até dobra, né? Quando você sai da venda intuitiva para a venda científica. Então, cara, acho que já tem tanto exemplo, já está todo mundo tão convencido de que dado é importante, de que com dado eu gero valor, que eu acho que é exatamente aquilo com que a gente começou a nossa conversa. Como é que eu implemento? Como eu faço agora, isso, né? O que eu faço para virar? Né? Exato. E daí, falando disso ainda, né, eu acho que na questão do como, um dos grandes problemas é que tem muito dado. Bom, eu não sei onde buscar esses dados. Daí, quando eu começo a entender como buscar, eu vou dar um exemplo pequeno para ficar mais claro de quem está assistindo a gente aqui. Pego uma tabela lá com 1.000, 2.000 linhas no Excel e daí, beleza. Como que eu tiro o insight disso? Ou como eu organizo esses dados? O que está faltando? O que é correlação? O que é causalidade? Porque essa inteligência também é difícil de criar, né? Porque uma hora que eu tenho muitos dados, você trouxe a ideia de trazer essa pergunta, o que eu quero com isso, mas essa falta de clareza sobre até quais as perguntas devem ser respondidas, ela torna esse processo de avaliação de dados mais difíceis, né? Como que vocês auxiliam até, e daí eu vou pedir uma mentoria direta para todo mundo que está assistindo aqui também, que é do tipo, o que você recomenda para quem tem esse negócio pequeno hoje, sabe? Que entendeu que tem dados, mas, enfim, preciso começar de algum lugar. Boa pergunta. Assim, a questão de decidir que dados e como ver o que faz sentido e o que não faz, hoje cada vez mais as técnicas de data science estão te permitindo, né, descobrir quais são as variáveis no modelo que mais tem correlação com um determinado resultado, por exemplo, né? Ou você começar os algoritmos entenderem quem que está comprando e quem que não está comprando, e em função disso reforçar o modelo de lookalikes. Então, o que a gente tem visto, assim, até você, né, entendendo numa campanha em mídia social quem que é o perfil do cliente que compra o seu produto, e começar a fazer anúncios com base naqueles perfis, pode parecer que não, mas você já está tomando uma decisão com base em dados, né? Então, se você faz uma campanha, você vê lá que, grande parte dos meus clientes está entre 25 e 32 anos, eles são pessoas que os interesses estão focados em cultura e entretenimento, e tem algum perfil lá que diz que são pessoas que têm uma renda entre X e Y. Quer dizer, hoje essas plataformas todas já dão esse tipo de informação, e aí com isso você consegue replicar esse perfil e ir atrás do seu cliente ideal, vamos dizer assim, né? E pode ter também aquelas empresas que o dado ele vira insumo para outras coisas. Vamos dar um exemplo aqui, uma concessionária de rodovia que tem lá, todo tipo de veículo passando nos pedágios, né?
Quer dizer, a quantidade de caminhões que passam nas estradas, ela está diretamente ligada ao nível de atividade econômica, por exemplo. Tá? E eu posso fazer uma série de estudos em cima dessas informações. Então, eventualmente, esse cara estruturando esse dado e vendendo ele para o mercado, ele não está infringindo nenhuma informação sensível dos usuários deles, mas ele está ali gerando aquele monte de reconhecimento de placa por horário, por tipo de veículo, por coisa que daqui a pouco uma montadora de veículos pode estar interessada em saber quantos veículos da marca dele estão correndo pelo Brasil aí. Né? Perfeito. Então, de novo, tem que partir de um problema. E aí, quando você parte de um problema, você vai atrás da solução. É muito fácil alguém falar, pô, tenho dado de sei lá o quê, e agora que eu tenho uma solução, eu vou atrás de um problema para ela. Né? Então, acho que esse é um erro muito comum. E você falou aí de dados abertos, inclusive, agora, né? Sobre o quanto eu consigo explorar dados que já estão na internet, por exemplo, para me ajudar a tomar decisão. Vocês também fazem bastante isso? Sim, né? Boa parte do nosso modelo de aquisição de dados é gerando inteligência de dados que estão publicamente disponíveis, né? Então, uma série de categorias, hoje são mais de 3 mil fontes de dados em que a gente busca essas informações, correlaciona. Então, saber que empresas estão registradas num determinado segmento, aí se aquela empresa, vamos dar um exemplo, existe lá o cadastro de empresas, eu tenho um monte de CNPJ de posto de gasolina. Bom, mas só o CNPJ de um posto de gasolina não quer dizer que aquilo é um posto operando. Será que ele está registrado na ANP também? Será que ele está pagando os impostos em dia e ele está com o nível de atividade dele alto? Ele tem funcionários contratados? Existe um projeto de engenharia e arquitetura que mostra a instalação de um tanque de combustível naquele lugar? Então, todas essas informações elas estão por fontes dispersas, e aí se eu sou uma grande distribuidora de combustíveis, eu junto tudo isso e consigo fazer um mapeamento de quantos postos existem no Brasil, quais estão trabalhando com que bandeiras, qual que é a tankagem desses caras, onde tem mais potencial, onde tem menos potencial, e aí eu vou para uma estratégia de embandeiramento, ou aquisição, ou construção de novos postos, né? Ao invés de eu simplesmente olhar e falar assim, olha, tá faltando um posto de gasolina nesse bairro aqui. Pô, será que tá? Né? Então... Provavelmente os dados, a resposta para a minha pergunta já está na internet em algum dado público que eu não sei analisar, né? Talvez um cruzamento, né, de dados públicos com dados que eu vou gerando dentro da minha própria organização. Né? Então, muito dado de transação, que a gente chama, dado de venda, quem que é o cliente, qual que foi o produto que ele comprou, qual que é o volume, qual que é a frequência de compra. Né? Vem muito dado, se eu sou um e-commerce, muita coisa de comportamento no meu website, né? Que produtos são mais clicados, onde que converte, a informação das campanhas, então se eu faço anúncio no Google, se eu faço no Facebook, se eu faço no LinkedIn, da onde que vem aquele cliente, né, e aonde que eu estou rentabilizando melhor o meu investimento. Então, se você for ver, cara, qualquer transação que eu faça, ela deixa um rastro de informação atrás. Né? E eu analisando essas informações, eu consigo cada vez mais melhorar a minha decisão e esses processos, fazendo com que essas transações fiquem gerando cada vez mais valor. Né? Esse é o objetivo. Pô, que massa. Bárcia, qual é o momento em que, se eu estou na minha empresa agora, que faz sentido eu procurar a Nelway? Do tipo, em que ponto que eu chego tanto de dúvida de projeto ou de maturidade para procurar vocês? Cara, bom ponto. A gente tem tamanhos de clientes ali com quem a gente lida, né? Então a gente classifica os nossos clientes, empresas. Não está relacionado ao faturamento, está relacionado mais a nível de maturidade. Né? A gente, por exemplo, há 4 anos atrás não tinha maturidade comercial para usar o nosso próprio produto. Né? Não tinha uma área de marketing, não tinha uma área de BizDev. Há uns 2 anos atrás a gente começou a usar ele com muito mais força. Assim. Então, eu acho que se você tem ou está montando processos que sejam mais estruturados de prospecção, com mais planejamento, coisa assim, aí está na hora. Né? Ou que você quer um modelo. Então,
é mais uma questão de cultura e necessidade do que de tamanho, né? Uhum. Tem empresas que a gente começou com eles do dia 1, né? Com eles como startup, já mapeando o mercado, mapeando os clientes, mas eles tinham um processo para aquilo, né? Sim, perfeito. Eu gosto de fazer muita analogia com instrumento musical, né? Eu posso comprar a guitarra que for, ela por si não vai me fazer gerar música. Uhum. O que vai é o processo, é a prática e eu realmente tocar, né? Então, claro que uma boa guitarra, se eu sou um bom guitarrista, ela vai fazer diferença, né? Mas se eu não praticar, não ter o processo, pode ter a guitarra que for, que ela não vai fazer diferença nenhuma. Exato, massa, excelente. E você pode, já que a gente está na semana de marketing e venda, você consegue compartilhar para a gente talvez um case dessa transformação clara que vocês viram em clientes de vocês quando adotaram o Data-Driven, não só o Data-Driven Marketing, assim, mas levando isso para vendas, levando isso para marketing como estratégia? Tem uma série, assim, eu vou segurar os nomes de clientes, mas tem em vários casos, né? Então, tem um grande fabricante de bebidas, por exemplo, que a gente ajudou eles muito a fazer segmentação dos clientes deles, né? Então, entender o que é um bar, o que é um bar premium, o que é um restaurante, o que na verdade não é uma casa de suco, e do outro lado, no varejo, o que é um mercadinho, um mini mercado, loja de conveniência, hipermercado, atacarejo, por aí afora. Porque uma vez que você conhece esses clientes, define eles em categoria, e você define, qual que vai ser minha régua de comunicação com esse cara, qual que é o tamanho potencial da oportunidade que eu tenho com ele, quanto tipo que de vale a vendedor pena... vai atrás de cada um. Exatamente, né? Então, é totalmente diferente o tipo de vendedor que vai falar ali com pão de açúcar do vendedor que vai falar com uma loja de conveniência na esquina, por exemplo, né? E se eu só estou definindo aquele cara ali por território, eu posso estar com um cara mega experiente em fazer grandes negociações ali lidando com o mercadinho, e um cara que é mais de volume dia a dia lidando com um cara gigante como o Pão de Açúcar. Então, a gente tem visto muitos clientes conseguirem identificar o cliente certo e aí gerar volume e gerar o impacto imediato em vendas, né? Então, o nosso primeiro cliente foi a Portobello Cerâmica, né? A Portobello Cerâmica, ela tinha um desafio que era identificar oportunidades de obras tanto em construtoras, que são as obras grandes, né, para quem eles vendem, como para Portobello Shop, que é para reforma, obra residencial ali, enfim. Tá? O que a gente começou a fazer, a gente começou a mapear os projetos de engenharia e arquitetura que estavam sendo protocolados nos conselhos regionais, e com aquilo ter uma visão muito boa de que tipo de obra estava acontecendo, em que lugar, cara, obra residencial, obra comercial, e aí permitiu para eles criar toda uma metodologia de venda externa, ao invés da loja lá ficar esperando um arquiteto, né, ou um consumidor vir na loja cotar o produto, ele sabe que aquela obra estava acontecendo e ele pode ir atrás daquele influenciador da obra para mostrar os produtos e serviços que eles têm, né? Então, isso gerou não só um impacto no volume de oportunidades, mas em toda uma metodologia de vendas. Perfeito. Então, a gente vê que também, à medida que você começa a levantar informações, geralmente tem um impacto em como você roda os seus processos também. Claro. Até porque ele pauta, uma vez que ele começa a pautar a minha tomada de decisão, a rotina de quem trabalha comigo passa a mudar também, né? Exato. E tem que ter adequações daí, né? Projetos de segmentação, a gente vê muito isso, né? Você começa a repensar seus territórios, você começa a pensar nível de atendimento, a disposição, custo de aquisição para cliente, quem que eu vou fazer aqui venda de cauda longa, quem que eu vou fazer venda especializada, e quem que eu só vou atender se esse cara vier no inbound, né? Quem que é o cara que eu vou ter um account-based marketing e o cara que eu vou ter modelos mais digitais aí de relacionamento. Então, ele vai depois se desdobrando para diferentes atividades, assim, diferentes competências, né, na empresa.
Vai ser legal demais, cara. Obrigado pelo papo, obrigado por topar aqui com a gente. Tenho certeza que foi uma aula não só para mim, mas para todo mundo que tá acompanhando. E quero convidar você a compartilhar aí, quem quiser te encontrar, quem quiser conhecer mais da Nelway, vai para onde? Pô, bacana. Na Nelway a gente tem desenvolvido muito conteúdo, tá? Dê uma olhada lá no nosso site, dê uma olhada nos white papers, nas campanhas. A gente tem feito muita coisa bacana no time de marketing lá. O meu LinkedIn está disponível aí, pelo que eu entendi. Me adiciona lá, eu estou super aberto também, se alguém quiser trocar uma ideia. E a gente é super bem-vindo aí a parceiros, clientes, fornecedores, a novos colaboradores. As portas da Nelway estão abertas. Legal demais, legal demais. A você que esteve aqui com a gente até agora, muito obrigado. A gente se vê em breve. Valeu, Barça, valeu, gente. Um abraço. Um abraço, pessoal. Valeu. Espero que o conteúdo tenha gerado valor para o seu negócio e que você esteja motivado a crescer. Agora é contigo. Vai lá e faz acontecer. E fica aqui o convite para que você possa conhecer a Clint e as várias formas que nós temos de ajudar o seu negócio a evoluir. Nós somos uma plataforma que conecta as empresas, as agências e consultorias de marketing e vendas. Você entra no site, faz um breve cadastro contando um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital perfeita para o seu negócio. E você não gasta nada com isso. Está precisando vender mais na internet? Nós sabemos como te ajudar.